fone de ouvido. Ela deixou uma campainha para caso ele precisasse de algo, e foi embora. Dias e dias passaram, e a campainha só tocou uma semana depois. Ao olhar seus status, ela percebeu que ele elevou seu nível só se exercitando, pois tinha um poder único de elevar experiência. Agora, ele se sentia preparado, e eles finalmente vão para Gaiabrand. Eles chegaram em ótimas coordenadas nesse mundo, logo em frente à cidade de Edona, e foram arrumar alguns equipamentos. Ele se equipa muito bem, e se prepara com outras coisas, como se fosse experiente nisso. Quando foram enfrentar seus primeiros monstros, acabaram encontrando só um pequeno slime, mas como Seiya era paranoico, ele matou o slime e continuou usando diversas habilidades para ter certeza que iria reduzir o monstro a cinzas. De repente, o ar fica denso, e eles se deparam com uma mulher que se apresenta como um dos 4 reis celestiais do Lorde Demônio, Chaos Machina. O Lorde havia localizado a invocação do herói, e Passou por quê? Ousado. como geralmente eles começam em terras com monstros fracos, ali estava ela. Para lidar com ela, Seiya começa a bater perna, e corre para bem longe dali, mas isso não fez o demônio desistir. A melhor coisa a se fazer agora é fugir, e com algumas distrações, Seiya consegue arrumar tempo para Restart abrir um portal para o Reino Divino, e eles conseguem fugir por pouco. Quando chegam, Seiya expulsa a deusa do quarto, pois ele queria treinar para ficar ainda mais forte, a ponto de derrotar... O Hector chegou no trabalho, comeu, lavou o prato dele, foi pro trabalho. Você fica dentro de casa o dia todo e você acha que você tem empregada aqui. Escrava, aliás. Tem que parar com isso, coisa ridícula, velho. Aí eu Hector comeu, não tinha pra nenhum na pia suja, foi lavou. Aí você pega, come e deixa aí pra me lavar, é? Você é triste, meu filho. Você é um filho terrível. Pronto. Você pensou em lembrar só no prato? Ah, não, essa vai me enviando. Isso é sacanagem. Não pode ligar. Não pode ligar. Usar a bola de cristal para olhar o mundo de Gaiabrand, mas o que ela viu foi uma cena péssima. Chaos Machina estava na cidade de Edona, matando diversos moradores e instaurando o caos. Start vai rapidamente avisar Seiya, mas mesmo que todos estivessem em perigo, ele se recusa a ir agora, pois ele não estava preparado ainda. Mas quando Restart pareceu estar sem esperanças, ele conseguiu evoluir de nível, e agora ele estava preparado. Após chegar em Edona, ele consegue tempo suficiente para salvar o refém. Chaos Machina o analisa com seu scan, e percebe que seus status estão muito maiores, porém, ela tinha uma carta na manga, e liberou sua magia, ficando bem mais forte, mas isso ainda não era o suficiente. Então, ela utiliza a maldição do demônio, matando seu próprio corpo para que um demônio muito maior nascesse desse sacrifício. Esse ser era extremamente... Tô gravando um vídeo aqui.
Ativa o negócio e coloca no vídeo que grava. mais poderoso do que Seiya em status, mas mesmo assim, Seiya conseguiu segurar um dos golpes do grande demônio. Na verdade, ele estava escondendo seus verdadeiros status, e após se concentrar muito, Start viu que ele era poderoso até demais. Chaos Machine escolheu o herói errado para matar, e depois de um ataque da Fênix, ele finaliza o demônio. Muita pressão. Todos da vila o agradecem por serem salvos, mas quando todos pensaram que tinha acabado, ele faz questão de varrer os restos mortais do inimigo e queimá-los novamente inúmeras vezes. Ele acaba exagerando um pouco, e coloca fogo em tudo. Ele não era nada heróico para um herói, e acaba saindo de lá sem nem pedir desculpas. Obviamente ele precisava de mais que isso para ser um herói, mas por hora, eles iam recuar para Seiya treinar mais. Start estava novamente recorrendo à área, pois novamente, Seiya não parava de treinar, mesmo estando no nível de um rei celestial. Mas ela disse que ele não poderia fazer isso para sempre, e logo, ele chega ao local falando que o treino não lhe dá mais experiência. Com isso, Arya disse que ele poderia treinar com deuses, já que não tem risco de morrer, e ganharia experiência mesmo assim, e ela sabia do deus perfeito para essa tarefa. O deus era Cerseus, a espada divina. Seu treinamento era puxado até para os deuses, mas ele ficou surpreso com a atitude de Seiya, que foi direto ao ponto. Com o passar dos dias de treinamento, Start teve de acompanhar os resultados conversando com Cerseus, já que não podia assistir. Aparentemente ele estava ganhando uma quantidade imensa de poder nesses treinos, muito rapidamente, até chegar ao ponto de que Cerseus teve que se esconder, pois Seiya fazia ele treinar a todo momento, até deixar Cerseus maluco e pedir por ajuda. No meio disso tudo, Rista foi chamada por Ishar, a deusa profeta, que disse que eles precisavam voltar para Gaiabrand urgentemente, pois eles precisavam ir até a próxima cidade. Finalmente o coitado do Cerseus foi deixado em paz, e Seiya partiu com Rista. Ao chegarem na cidade de Seymour, todos da cidade estavam evacuando para longe, pois uma horda de mortos-vivos estava a caminho, então eles se preparam comprando água benta, mas precisavam encontrar os aliados na igreja logo. Ao chegarem, o padre da cidade apresenta o que seriam os aliados, mas de repente, Seiya despeja um pote de água benta na cabeça dele, fazendo com que reagisse muito mal. Ele era realmente um inimigo, mas o problema é que estava para vir muitas forças do tal de Atamagla para a cidade. Depois de receber a informação, ele ia fazer a limpeza de rotina, e Rista tira todos da igreja antes dele colocar fogo em tudo. Depois de demolir tudo, eles analisam os status dos tais aliados, e veem que eles são bem fraquinhos. Depois de dispensar os heróis Mesh e Elulu, ele recebe a informação de que seria pago em dinheiro para derrotar o exército, então vai até os 10.000 mortos-vivos para acabar com a raça deles. Com um simples levantar de mãos, ele conseguiu trazer uma chuva de meteoros para atingir o exército, dizimando todos eles facilmente. Alguns dias depois, Rista fica sabendo por Elulu que Mesh havia sumido, e depois de entrar na bagunça do quarto de Seiya, uma entrega bem suspeita chega para ele. Era um espelho, que na verdade era como uma janela que mostrava outros lugares do mundo, e nesse, mostrava Mesh como refém do Rei Celestial, de Atamagla. Com isso, Seiya se irrita bastante, e usando sua habilidade de espada dimensional, consegue cortar o braço do demônio pelo espelho, e entra no Reino Divino. Já que lá o tempo fluía mais devagar, eles tinham tempo para contornar a situação e salvar Mesh. Eles vão até a deusa anciã, Ista, e Seiya pede para que ela revele a posição do inimigo e lhes dê um portal. E mesmo que isso se enquadrasse como ajuda excessiva, ela faz. Me arrepiei Logo todo, depois velho. disso, eles saem do portal no esconderijo do demônio, o pegando desprevenido. Enquanto Rista resgatava assistindo Mesh um e o vídeo curava, aqui. Seiya estava enfrentando Coloquei a meu pé no criatura com o maior carregador, me arrepiei, atributo de foi fogo desse todo. Sabe por planeta, quê? o Dark Firuz. Mas isso não era problema Não. para ele, já que o inimigo revelou a fraqueza dele. Eu Gelo. só E imaginei mesmo ele usando que magias era de igual fogo, antes que nós Seiya tiramos tinha negócio. preparado um equipamento que lhe dava atributos de gelo. Não Então, tinha carregador, era derrotando a só criatura. aquele Logo ciclo. depois, Se era encostasse, hora da poderia até limpeza, morrer. e Rista deixou ele à Não vontade. sei se uma carreirada pra desmanhar. Quando Mesh acorda e Seiya chega, ele fala sobre uma tal profecia da Dragoa que os trouxe à Terra, ele e Elulu, que dizia ter uma profecia de unir-se a um herói e ir quebrar o selo no covil. Mas antes disso, Seiya queria dar uma passadinha no Reino Divino para treinar. Chegando lá, Cerseus ainda estava bem traumatizado, mas ao saber que o seu próximo aprendiz seria Mesh, sua empolgação vem à tona novamente. Enquanto isso, Elulu foi levada até uma maga das chamas, Estica, para ser ensinada. Agora, Seiya precisava de alguém para treiná-lo, e no meio do caminho, encontram a deusa da destruição,
Valkyrie, que pega no pé de Risca e arruma problema com todo mundo. E obviamente Seiya tenta fazer com que ela o treine, mas ele acaba se metendo em furada e Arya tem que livrar a pele dele. Porém, Arya sabia de alguém, Adenela, a deusa da guerra. Ela demonstra ser bem assustadora, e Seiya até a chama de nojenta, mas como seu movimento de espada eterna interessou o herói, ele começa o treinamento com ela. Os treinamentos estavam indo muito bem, e como sempre, Seiya já havia superado o previsto, e até deixou a deusa gamadinha nele, ao ponto de se arrumar para treinar com o herói. No dia de buscar todos para Gaiabrand, vemos que Mesh ficou muito mais forte, já Lulu nem tanto, pois ela não tinha tanta afinidade com o fogo assim. Mas na hora de ir embora, Adenela tinha uma coisa para dar a Seiya, e estava completamente mudada, era um bolo, mas ele odiava bolos, e recusou, deixando Adenela maluca em um surto de insanidade. O caminho é tranquilo até o covil, e ao chegarem lá, era trabalho de Mesh e Lulu abrirem o selo com suas marcas, mas Seiya foi na brutalidade e destruiu tudo. Lá dentro, havia um círculo mágico de teleporte para a Vila dos Dragões, mas Seiya manda um lagarto antes, só para ter certeza que não era uma armadilha. Logo, eles são recebidos pelo dragão Lagos, e levados até a soberana, Leviai. Tudo estava tranquilo, até Mesh parecia bem mais forte com sua forma draconica que Leviai lhe ensinou, mas a coisa ficou feia quando eles souberam que a arma lendária dos dragões só viria com o sacrifício de Lulu. Segundo Leviai, eles precisavam da Yggdrasil, a arma sagrada, pois os exércitos do Rei Demônio já controlavam 70% de todo o mundo. Eles deixam o palácio com a notícia de que a cerimônia da espada sagrada seria à noite, mas todos estavam em clima bem pesado, menos Seiya. É feita uma ceia para a cerimônia, mas quando chega o momento, Elulu se vê diante do abismo do dragão, com um círculo mágico primordial. Todos clamavam pela Yggdrasil, mas a coisa começa a ficar feia quando ninguém é deixado passar e ela é forçada a se jogar. Obviamente, Seiya dá um pé na bunda de todos eles e ainda chama a soberana de Lagarta Velha por fazer isso com Elulu. Ela era sua carregadora, não sua espada. Porém, ela tinha uma carta na manga, a comida estava envenenada com paralisante, só que isso não afeta Seiya, porque ele é muito cuidadoso e havia vomitado a comida. Mas agora era a hora do confronto contra Leviai em sua forma de deusa dragão. Era impossível matar um dragão daquele nível com uma espada comum, mas é claro que Seiya estava preparado, e tinha uma matadora de dragões consigo, que conseguiu fazer por síntese. Matar ela era fácil agora, mas Elulu foi colocado em risco de morte por um item amaldiçoado, e ele não teve escolha além de ser mais veloz em matar Leviai, e usando as sementes da velocidade duas matadoras de dragão, e para salvar sua preciosa carregadora, ele derruba Leviai no abismo do dragão, livrando Lulu da maldição. No fim, uma espada corrompida com o sangue de Leviai sai do abismo, mas com um pequeno corte em Elulu. Estava feito. O sangue dela estava na lâmina e ela se tornou Yggdrasil. Ao voltarem pelo círculo mágico, Hist e Seiya têm uma palavrinha sós. Aquela não era Yggdrasil. Era só uma espada de platina que ele sintetizou na hora, só para deixar todos tranquilos. E mesmo que eles não a tivessem, algo ia funcionar. Mas ao sair da caverna, eles se deparam com alguns cavaleiros barrando a saída. Eles eram cavaleiros de Rosegward, e estavam lá para pedir ajuda ao herói que ajudasse na luta contra as forças do Rei Demônio. O Rei Celestial da vez era Beelzebub, o demônio das moscas, e tudo estava infestado por elas. Aparentemente Beelzebub estava matando todos e mantinha a fortaleza ainda de pé para atrair o herói. E a pior parte dessas moscas era a sua velocidade imensa. Rosalie, a capitã, estava feliz em vê-los, mas eles precisavam se reagrupar. Na reunião, era óbvio o que Seiya tinha que fazer, voltar para o reino divino e treinar mais, só que Rosalie ficou indignada com isso, e ficou ainda mais quando soube que ele já estava lá observando e deixou seus homens morrerem, mas Seiya deixa bem claro que foi sua estratégia fraca que matou seus homens. Ela fica louca, e tenta dar um tapa em Seiya, que evita. E ela foi ficando cada vez mais brava, até que ele deixou ela inchada de tanto tapa e foi embora sem nem pedir desculpas. Mãe, o vídeo, mãe. A mulher veio correndo, deu um tapa no cara, chegou assim mesmo, ó. Ele foi assim mesmo, deu um tapinha na mão e deu um tapa na cara dela. Um tapa na cara dela. Ele fez isso até o rosto dela ficar roxo. No reino divino,
Seiya tinha uma ideia de como derrotar as moscas, e eles precisariam contatar a deusa do arco, Metis, e lá, Seiya fica para aprender mais sobre o arco, já que seria seu trunfo contra Beelzebub. Mas havia outro problema enorme no reino divino. Cerseus disse que Adenela estava muito mais doentia do que antes, jurando matar Seiya todos os dias. Enquanto Rista ia resolver isso, Mesh e Lulu ficam com Arya, que estava disposta a liberar seus poderes ocultos. Ao chegar em Adenela, Start vê que a situação está bem feia, e corre para avisar Seiya, mas a deusa da guerra já estava lá com uma fúria descontrolada, mas ao Seiya só encostar em seu cabelo, ela o perdoa e diz que o ama, e depois vai embora para que ele continuasse seu treino. O treinamento de Arya com os meninos estava dando bem certo. Mesh consegue usar a metamorfose parcial agora, e Lulu controlava as magias de acelerar e desacelerar os inimigos. Ao saber que Seiya estava treinando com Metis, Arya fica chocada, pois ela foi levada até a Floresta Divina, por sequestrar os homens para fazer coisas eróticas com eles. E nesse momento, Seiya estava sozinho com ela na floresta. Rista vai correndo até lá. Quando chega, o teste final de Seiya seria disparar contra as cordas, fazendo Metis cair nua, mas obviamente ele só atira na cabeça dela sem dó nenhuma. Como deuses não morrem, ela continua indo atrás dele incessantemente, tentando até atacar Mesh, mas ao perceber que consegue parar até uma deusa com suas flechas, vê que está perfeitamente preparado para enfrentar Beelzebub. Chegando em Gaiabrand, o clima estava bem tenso, pois Rosalie havia ido até o covil do inimigo sozinha, mas Seiya já havia previsto isso, e já tinha um plano em mente. Start ficaria responsável por distrair o inimigo enquanto Seiya preparava suas flechas, mas o que ela não contava era que o inimigo fosse tão alto. Em uma altura em que qualquer um morreria em queda livre, Beelzebub é surpreendido por uma flecha, e a deusa agarra Rosalie. Beelzebub era inteligente e ágil, então ficou ali esperando as próximas flechas. Quando Seiya disparou, ele desviou e achou a localização do herói. Quando se viu de frente para ele, acabou sendo acertado pelas flechas que viraram pássaros mágicos, e acabou em uma explosão em cadeia. Depois de tudo, Rosalie ainda não estava nem um pouco feliz com o herói, mas depois da limpeza dos cadáveres, ela informou a eles que havia uma armadura sagrada em um santuário, próximo da vila de Isari, e eles precisam dela para derrotar o Rei Demônio. Antes de ir para lá, eles passam na cidade anterior para descansarem na pousada, mas ao chegarem, a cidade está completamente destruída, e o dono da loja de lá era o invocador mais poderoso das forças demoníacas, Kyukapur. Mas seu objetivo não era derrotá-lo ali, mas tirar suas chances de vencer o Rei Demônio, pois ele havia destruído a armadura sagrada. Como último suspiro para cumprir sua tarefa de matar o herói, Kyukapur sacrificou sua família e si mesmo para invocar a criatura mais poderosa de todos os tempos, o Ceifador Thanatos, um ser imparável, intangível e indestrutível. Eles o distraem e passam pelo portal divino, mas o problema é quando ele segue rompendo as dimensões. Os deuses tentam parar, mas todos no caminho são surrados pelo Ceifador, e Seiya leva na única pessoa que podia derrotá-lo, que ele soube há pouco que tinha o hobby de pintar quadros, Valkyrie, e para irritá-la bastante, fez com que o Ceifador destruísse o quadro dela. Usando todas as técnicas possíveis, Valkyrie usa sua técnica de destruição mais poderosa, Valhalla Gate, desaparecendo por completo com o Ceifador. Depois disso, é óbvio que Seiya quis treinar com ela muito mais, e ela sabia de algo muito importante sobre ele, o que só lhes dava mais motivos para começar o treinamento, e ele iria para a casa dela em breve. Ishtar precisava falar com Restart, mas não sobre o Ceifador, e sim sobre a capital de Gaiabrand, que estava sendo atacada por um enorme exército do Rei Demônio. Ishtar foi buscar primeiro Mesh e Lulu, que estavam muito mais poderosos, mas quando foi buscar Seiya, viu uma cena que não queria, mas não era bem isso que eles estavam pensando. Mas brevemente, eles entram no portal, só que dessa vez Seiya não falou que estava preparado. Diante do grande exército liderado pelo Rei Celestial Eraser Kaiser, ele pede para que seu humano mais forte fique diante dele, e do exército da capital, surge o mestre da guerra, pai de Rosalie. Com um único golpe ele derrota o demônio, e com outro ataque dizima todo o exército. Mas havia um problema sempre que ele lutava, um motivo pelo qual ele não podia ir na caçada contra o Rei Demônio, infantilizar. Aparentemente aquilo era uma maldição do Rei Demônio sobre o Mestre da Guerra, mas aquilo seria melhor explicado mais tarde, depois de uma voltinha na cidade. Para Seiya, tudo ali parecia fútil, então tudo que ele fez foi comprar umas ervas medicinais. Volks Rosegward, o Rei e Mestre da Guerra, já estava em idade avançada quando foi enfrentar o Rei Demônio, e no meio do caminho, acabou recebendo essa maldição, mas o que ela queria pedir para Seiya é que se ele pedisse para ir à caça do Rei Demônio, para que ele não deixasse, pois ele tem pouco tempo. Na sala do trono, depois de um papo furado, Seiya foi avisado de mais inimigos lá fora, e foi resolver isso. Nesse meio tempo,
Volks ia mostrar para Rista uma catedral que fez em dedicação aos deuses, e lá começa um papo muito sombrio. A alma de uma deusa e herói não se extingue. Quando um herói morre, ele retorna ao seu mundo original, e uma deusa não morre. Mas há uma ferramenta capaz de destruir a alma real deles, a corrente destruidora, e para usá-la, o rei demônio fez a espada matadora de deuses. Depois de ficar de frente para o rei demônio, Volks se submeteu a ele e passou a adorá-lo, por isso ia matar Restart ali mesmo. Prestes a morrer, ela grita uma última vez para Seiya, que chega a tempo de salvá-la junto dos outros. O mestre da guerra pretendia matar ele também, mas como ele estava prestes a murchar de novo, usou seu último trunfo dado pelo rei demônio, uma transformação. Ele fica extremamente mais poderoso e começa um combate mortal contra Seiya, que parecia alarmado pela primeira vez. O combate foi tão intenso que nem mesmo os olhos de uma deusa conseguiram acompanhar, e no fim, Seiya acabou sem um dos braços, mas como ele era perfeitamente preparado, tinha uma habilidade que devolvia isso para o inimigo. Sem um dos braços, Volks não conseguia se defender, e acabou sucumbindo. No fim, Seiya foi curado e Rosalie não queria nem olhar no rosto do pai, mas Seiya tentou que era melhor falar com ele antes da morte para não se arrepender, e depois da despedida, ele os deixa. Dias depois houve o velório, e Rosalie assumiu o trono. Seiya dormiu por 3 dias seguidos, mas quando acordou, seu plano era treinar ainda mais para enfrentar o rei demônio, só que uns dias para relaxar não matavam ninguém. De manhã era hora de relaxar, eles compraram roupas. Rista comprou algumas pervertidas demais, eles comeram, mas ao retornar no horário marcado, ao pôr do sol, Seiya não estava lá, e atrasou 1 hora. Eles foram em busca de Seiya pela cidade, mas não o acharam em nenhuma loja. Seu último recurso era contactar Ishtar, mas quando chegou lá, ela não estava em sua sala, e sim na sala onde o tempo para, onde as almas verdadeiras dos deuses residem. Ishtar vai direto ao ponto, e diz que Seiya foi sozinho ao castelo do rei demônio para proteger Restart, já que ele tinha uma ferramenta para matar deuses. Toda a verdade vem à tona, ele só pareceu frio com Mesh e Lulu no começo, pois não queria que eles se machucassem na jornada, por isso salvou depois. Seiya já estava no seu nível máximo, por isso aprendeu a técnica de destruição Ômega, o Valhalla Gate, mas se ele usasse essa habilidade, com certeza iria morrer. Agora que ele estava lá, era a hora certa para mostrar a verdade sobre seu passado a Restart. Há 100 anos atrás, Arya foi designada para salvar o mundo Esforia, de dificuldade B. Seiya foi o herói invocado, e eles reuniram um grupo pelo caminho, mas ele era muito descuidado nessa época, era tolo. Eles foram para uma batalha que não poderiam vencer, colocando todos em risco, mas por pura sorte, venceram um monstro. Ele sempre acreditava que tudo ia dar certo, e todos passaram a confiar nele, e ele confiava em sua equipe. Mas eles foram imprudentes antes de irem enfrentar o rei demônio, sem informações ou equipamentos especiais, e quando achavam que ele estava morto, ele retornou para matar um por um, incluindo sua mulher e filho. Arya se sentia culpada por tudo isso, e Ishtar falou algo chocante. A princesa Tiana, a mulher que estava com Seiya naquela época, que ia ser mãe de seus filhos, era Restart antes de reencarnar. Ela renasceu uma deusa graças a Arya. E mesmo que tudo isso tivesse acontecido, Seiya não se lembrava de nada, mas esse arrependimento ficou incrustado em sua alma, e desde então ele se tornou assim. É claro que Restart estava apressada para ir até Seiya agora, ela precisava ir, e mesmo que todos estivessem com esse pesar, Mesh e Lulu foram ao resgate também, e agora era a hora. Ao chegarem, eles estavam no coração do castelo do Rei Demônio, cercados pelas correntes da destruição. Seiya estava no meio do confronto contra o rei, quando usa o Valhalla Gate, a destruição completa de um ser. Os portões engolem o demônio, mas ele tenta relutar com tudo que tem, e como a sua espada não o causava efeito, ele não conseguiu o empurrar de volta, mas com sua espada da destruição, ele conseguiu, jogando o demônio no vácuo. Seiya cai fraco, com diversas feridas abertas, e mesmo que Ristas curasse, ele continuava sofrendo. Ela pediu todo o poder que tinha à sua disposição, mesmo desobedecendo as regras com o portal. E depois de usar essa cura, ela seria levada ao tribunal, mas mesmo assim usou tudo que tinha para salvar Seiya, que parecia bem depois disso. Só tinha um porém, o Valhalla Gate não havia desaparecido. O demônio retorna, dizendo que vai exterminar tudo e todos, levando o herói junto, mas o que ele não esperava era o Valhalla Gate maior, que engole o primeiro portão e leva para o vácuo tudo e qualquer coisa, mas dessa vez, o preço a se pagar era muito maior. Seiya cai com rachaduras em seu corpo, que não poderiam ser curadas por Restart, e lá dentro das correntes da destruição, até mesmo os deuses morreriam para sempre.
Nos seus últimos suspiros, ele agradece Lulu por ter salvo sua vida, e diz que Mesh é o ser mais poderoso deste mundo agora. E por fim, finalmente reconhece sua antiga amada, relembrando seu passado. Dessa vez ele finalmente tinha conseguido salvar ela, mas ao fim, ele se desintegra completamente. Gente, não sei porque fica com barulho meu. Não é problema não. Depois que o mundo foi salvo, a paz estava reinando. Os 2 dragões foram nomeados Cavaleiros Imperiais de Rosalie e depois de se despedir, todos saudaram a deusa salvadora deste mundo, até que ela retorna ao reino divino. Seiya já não estava mais lá para tocar a campainha, e ela afundou em tristeza, mas Arya vai até lá para ajudá-la a se arrumar, pois era a hora do seu julgamento. Mesmo com todos os deuses tentando animá-la, Rista continuava deprimida. Ao chegar no seu julgamento, seu castigo era salvar o mundo de esforia de dificuldade SS, o mundo que foi tomado por um rei demoníaco. E se ela falhasse dessa vez, não seria mais uma deusa. Mas havia um porém, quando Valhalla Gate engoliu o rei demônio de Gaiabrand, as correntes da destruição foram junto, o que quer dizer que Shitar podia abrir uma exceção. O herói que ela poderia invocar é o que está na folha, seu nome era Ryugugen Seiya, de personalidade excessivamente cauteloso. É meu problema ou é o mesmo? É o mesmo.